Livro de Gênesis, capítulo 6, versos de 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos e seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então são essas as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão, Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Fez 1 ano que nós enfrentamos a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Algumas cidades foram afetadas e especialmente Porto Alegre ficou parte submersa por quase 30 dias. Se Noé não se adiantasse, o título da mensagem, se Noé não se adiantasse, embarcaria numa canoa furada. Por que esse título? Esse título, muitos anos atrás, lá nos anos de 90, foi colocado no outdoor de um grande shopping fazendo a propaganda para que as pessoas se apressassem em razão das festividades de fim de ano, para que gastassem naquele shopping, para que consumissem naquele shopping. Então foi uma propaganda veiculada há muitos anos atrás. O homem, vendo os sinais de Deus, lá em Hebreus capítulo 1 diz que Deus outrora manifestou-se de muitas maneiras ao homem. Nos últimos tempos pelos profetas e atualmente se manifestou por Jesus Cristo no tempo oportuno. Mas o homem, ele desconsidera o poder de Deus. Nessas tragédias, nessas catástrofes que acontecem, muitas vezes Deus está se manifestando. Claro que Jesus Cristo é a forma pelo qual o homem se chega a Deus. Mas Deus, com esses sinais, ele manifesta que ele é Deus, que ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre o pensamento do homem que é mau. Mas o homem não dá bola. E nós vemos aqui em Gênesis 6 a terra corrompida de forma com que pesou no coração de Deus ele ter criado o homem para ter a comunhão com o homem. Por quê? Porque o homem não queria mais a comunhão com Deus. Desde o tempo de Adão e Eva, lá da queda, a partir dali da queda, o homem se afastou da glória de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus. Por quê? Foi Deus que fez isso? Não. O homem, em razão do seu pecado, da obstinação do seu coração, sendo que Deus deu a ele livre-arbítrio, mas ele escolheu fazer as coisas que não agradavam ao Criador. Então nós vemos aqui no capítulo 6 a corrupção humana retratada nesses versículos. O homem pesando o coração de Deus, versículo 5 e versículo 6, dizendo que Deus se arrependeu. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que se arrependa, mas em relação ao pecado, Deus se arrependeu por causa disso, em razão da forma com que o homem tratava ao Senhor. Então, o pecado faz separação. Deus ama o homem, mas Deus não ama o pecado que está no coração do homem. E Deus quer reconstituir essa comunhão através de Jesus Cristo. Então, aqui surge Noé, uma forma pela qual Deus
preservou a raça humana para chegar nos nossos tempos. Ele julgou o pecado do homem, mas ele preservou. E nós vamos ver por que Deus preservou esse homem Noé. Versículo 28 e 29 do capítulo 5 diz que então Deus achou graça no homem Noé para preservar toda a geração humana. Ele poderia ter terminado. Então Noé é sinônimo de descanso, sinônimo de alívio, sinônimo de repouso. Gênesis 6, 1 a 8, a injustiça crescia de forma que não poderia ser controlada, mas Noé iria livrar. Versículo 7, disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Então Noé foi escolhido por Deus para preservar a raça humana. Por quê? Porque ele era melhor do que os homens? Ele era tão pecador como qualquer homem naquela época. Mas ele não permitia que seu pecado afastasse a comunhão com Deus como os demais homens. Por isso que Deus achou graça em Noé. Deus acha graça na tua vida? Tu sendo pecador tanto como foi Noé? Deus tem achado graça na tua vida? Ele te preservou, as gerações preservou para que chegasse hoje tu e eu aqui na presença de Deus. Mas como nós temos vivido? Será que nós temos vivido conforme esse mundo corrupto? Porque o mundo é o mesmo daquela época, nos dias de hoje, talvez mais corrupto do que daquela época, mais perverso. Mas como nós, como salvos em Cristo Jesus, estamos vivendo? Temos achado graças quando Deus olha para a tua vida aos olhos de Deus? Noé tinha uma vida que agradava ao Senhor, mesmo sendo pecador. A graça, irmãos, é a única forma de agradar a Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, se nós somos salvos, é porque Deus teve graça de nós, não porque nós merecíamos. Mas ele diz no versículo 10 de Efésios 2:10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tu tem andado em boas obras como Noé andava em boas obras? Deus olhando para nós, nos usar. Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça segundo a fé. Então, Noé é um exemplo de fé, para que nós também, irmãos, olhando para esse homem, possamos ser um exemplo de fé nos tempos que vivemos, porque o mundo está indo para o maligno a cada dia que passa cada vez mais. Então, Noé entendia a palavra de Deus, Noé tinha comunhão com Deus, Noé aplicava a palavra de Deus em sua vida. Versículo 9, Noé era justo e perfeito naquela geração. Nós, irmãos, somos geração escolhida por Deus. Nós devemos viver no mundo de forma justa, mesmo sendo pecador, mas de forma perfeita, conforme a palavra de Deus. É o que Deus nos desafia em nossos dias. Noé, então, era pecador, continuava pecando, mas ele se arrependia e buscava a comunhão de Deus. Lembra que ele é da descendência de Enoque, que veio de Sete, não veio de Caim, porque Caim, quando matou Abel, Deus repugnou ele. E aí Deus trouxe Sete para que as gerações pudessem ser preservadas. Então, de homens que eram pecadores, mas que foram preservadas até chegar Noé. Porque Deus aprove fazer dessa forma. Versículos 13 e 14. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei
como terra. Para ti, faz uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora, para preservar a tua vida, a tua família, que aqueles animais que Deus mostrou que deveriam entrar na arca. Deus, pela sua palavra, mostrou a Noé como ele deveria proceder para que houvesse a ação. Então o Senhor deu uma ordem e ele obedeceu a ordem do Senhor. Ele construiu aquela arca gigantesca num local distante de água, num local distante, porque não havia chovido naquele período ainda, distante de qualquer local, de qualquer forma que poderia aquele local permitir uma navegação. Mas ele fez porque ele cria pela fé na palavra do Senhor. Ele vivia pela fé. E é assim para nós, irmãos, no mundo difícil que vivemos, pela fé é que nós vamos enfrentar as circunstâncias. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotara, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra, não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava a face da terra. Gênesis 2, 5 e 6. Então todos aqueles que olhavam para aquela arca imaginavam, mas como isso vai navegar se não tem água aqui? Tem o rio, tem o mar, mas aqui não tem, não chove, não acontece nada. Nem se imaginava o que é a chuva. Mas ele obedeceu. A confiança, versículo 22 do capítulo 6. Assim fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe mandou, assim fez. Então, quando nós confiamos no Senhor, diante das circunstâncias adversas, nós não questionamos, nós não duvidamos, nós seguimos pela fé, fazendo a vontade de Deus. Uma vida de exemplo, de obediência é o que deve nos desafiar dia a dia. Versículo 1 do capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. O Senhor falava com Noé, o Senhor tinha comunhão com Noé e ele fazia a vontade de Deus. Noé, mais uma vez, pecador, mas achava diante de Deus, Deus achava graça na atitude de Noé, conforme a comunhão que tinha. Versículos 13 e 17 do capítulo 6. O fim de toda a carne sobre a minha face, porque a terra está cheia de violência. O dilúvio, Deus traria o dilúvio para que pudesse exterminar todo homem pecador. Versículo 18. Porém, diz o Senhor, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres e filhos contigo. Deus fez uma aliança para preservar Noé e todos os seres viventes, conforme Deus mandou escolher casais, e daqueles limpos 7 casais, para que pudessem ser preservados. Então Deus tinha um plano e ele transmitiu ao homem. Achou graça e ele recebeu de Deus esse plano de preservar a vida na terra. Então, por que Noé não embarcou numa canoa furada, conforme o título da mensagem, conforme aquele outdoor lá? Se Noé não se apressasse, ele embarcaria numa canoa furada. Por que Noé nunca embarcou numa canoa furada? Nós vamos ver na manhã de hoje. Primeiro, Noé andou com Deus, versículo 6, capítulo 6, versículo 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, no ambiente mau, ele tinha a presença de Deus. Em todas as suas decisões, Noé tinha a presença de Deus. Quem anda com Deus vai consultar a Deus para saber a vontade de Deus. E aonde nós consultamos a Deus? Na palavra do Senhor. Ele não tinha escrito a palavra na época, mas Deus falava com ele. Hoje nós temos a palavra de Deus para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e assim andarmos com Deus. O homem não quer isso, irmãos. O homem não quer. Hoje nós vimos para o culto
Nosso trajeto, que geralmente dá praticamente 50 minutos, nós fizemos em 30 minutos. Por quê? Ninguém está na rua. Quem está na rua? Porque talvez festejaram a noite e estão dormindo. Domingo, para eles é o dia de descanso, para eles é o dia de repouso, é o dia de estar com a família. Não é o dia de cultuar a Deus, de buscar a Deus, porque eles não andam com Deus, eles não têm esse interesse. Mas cabe a nós, irmãos, alertarmos essas pessoas para que elas possam se preparar para o dia do juízo. Deus trouxe juízo com o dilúvio e eles pereceram. Nós vamos ver mais adiante o que aconteceu. Mas Noé andou com Deus. Ele não se permitiu influenciar pelo modismo, pelos desejos da sua carne, para se afastar da presença de Deus. É um desafio para as nossas vidas. As tempestades muitas vezes fazem com que nós percamos a esperança. Achamos que Deus é falho, achamos que Deus é tardio, achamos que Deus não está olhando para as nossas dificuldades e necessidades. Mas Ele, na sua palavra, promete, Ele nos dá a esperança necessária para vivermos cada dia esperando no Senhor. E foi assim com Noé. Mais tarde, da geração de Noé, Deus chamou Abraão e sua esposa Sara para que deixasse o seu lar, a sua casa, e pudesse formar a nação de Israel, para que a partir da nação de Israel, pela preservação de vida com Noé, pudesse vir Jesus Cristo, para que pudesse salvar o homem. Então é o plano perfeito de Deus, mas tudo isso teve um tempo, tudo isso teve um propósito. E se olharmos para a vida de Abraão e Sara, quanto tempo depois da chamada para que pudesse nascer o filho, para que depois as gerações pudessem chegar até Jesus Cristo e chegar aos nossos dias. Mas quem vive esperando tem certeza de que Deus vai cumprir seus propósitos na sua vida. Então, o fato de andar com Deus, muitas vezes, irmãos, preservando o nosso testemunho, vai atingir 8 pessoas foram salvas com Noé e mais 7 na sua família, para que a palavra de Deus pudesse chegar nos nossos dias. Porque ele andava com Deus, ele foi fiel. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Para ter fé, precisa ter um relacionamento com Deus. Porque se eu não me relacionar com Deus, a fé vai ser sem valor. Porque quando vier a primeira circunstância adversa, eu vou largar, eu vou voltar para o mundo. Porque os são muito prazerosos, mas eles cobram muito caro. Toda aquela humanidade pereceu, a não ser 8 pessoas preservadas. Então hoje, como salvos, irmãos, nós temos que ter um comportamento como o de Noé, comprometidos em andar com Deus, para que as pessoas possam ver Jesus Cristo através das nossas vidas, não permitindo que nada nos afaste da comunhão com o Senhor. Então, ele não embarcou numa canoa furada porque ele andou com Deus. Em segundo aspecto, Noé obedeceu a Deus. Versículo 14 do capítulo 6. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartilhada, e na arca, a arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 22. E é conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. Capítulo 7, versículo 5. E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Veja que o Senhor sempre falando com Noé, porque quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor tem prazer em continuar falando conosco. Então precisamos observar a palavra do Senhor. Então o livro de Gênesis, se nós lermos o capítulo 6, 7, 8 até o final, nada que é dito por Noé se opondo ou duvidando do Senhor. Ele foi obediente. Ele foi obediente em tudo. Tiago 1, 22 a 25 diz que nós devemos ser cumpridores da palavra. Por quê? Porque nós não podemos ser somente ouvintes. Porque quando nós ouvimos e não retemos no nosso coração, sai da nossa mente, do nosso coração, e nós de pouco aproveitou a palavra. Quando nós retemos, nós vamos ser obedientes, vamos fazer a vontade de Deus, vamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Tu tem buscado a vontade de Deus?
para ser obediente? Deus nos deu uma tarefa para Noé, estranha e praticamente impossível, olhando com a vista humana, mas olhando com a fé, ele foi obediente. Se nós agirmos assim, nós vamos vencer todas as circunstâncias, todas as dificuldades. Construiu um barco para preservar a sua família, versículo 19. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca para conservar vivos contigo, macho e fêmea. Então, ele foi um homem que olhou para o Senhor, questionou e foi obediente. Por isso que ele não embarcou numa canoa furada. Quando nós entendemos a magnitude do nosso Deus, o poder que ele tem de transformar todas as circunstâncias, nós vamos ser obedientes. E vamos trazer glória a Deus com essa obediência. Em terceiro lugar, ele não embarcou numa canoa furada, porque ele trabalhou para a salvação das espécies. Capítulo 6, de 8 a 12, nós já lemos. Ele trabalhou para preservar a espécie. Ele estava rodeado de pessoas ímpias, pessoas incrédulas, olhando para aquela arca de 150 metros, praticamente como lá no outro lado da rua, não mais, dá muito mais, é mais do que 2 quadras, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Segundo o Dr. Henry Morris, a arca era grande o suficiente para abrigar cerca de 125 mil animais. Então imagina o que aquele povo, olhando, pensava sobre Noé. Porque Noé pregava, Noé alertava, Noé desejava a preservação não só da sua família, não só daqueles animais que Deus disse, Noé desejava que todos pudessem ser salvos. Mas alguém poderia questionar, se todos fossem salvos, entrariam na arca? Se todos fossem salvos, não precisaria arca. Não precisaria arca. Mas foi assim que Deus desejou que acontecesse. Mesmo não tendo nada, rio, mar, nada perto, ele cumpriu a palavra do Senhor, porque ele olhava para a preservação da sua família, a preservação daqueles que crescem, mesmo que zombassem, mesmo que duvidassem da palavra de Deus. É diferente hoje, irmãos, quando nós anunciamos Jesus Cristo, que traz a preservação da vida eterna para o homem, pelo sacrifício na cruz. Como as pessoas reagem? Zombam de nós, tiram nós para chacota, mas não importa, irmãos, nós precisamos alertar as pessoas para o arrependimento. E só Jesus Cristo traz salvação. Só Jesus Cristo vai trazer vida eterna para que o dia que o homem parta desse mundo, ele possa estar na presença de Deus. Porque o homem é ímpio e as suas obras são ímpias diante de Deus. Mas em Cristo Jesus tudo isso é transformado. Quando a pessoa coloca a fé em Jesus Cristo, quando a pessoa crê em Jesus Cristo como Salvador. Então Noé, se nós olharmos lá desde o início do dilúvio, Gênesis 5:32, e o fim do dilúvio, Gênesis 7:11, foram mais de 100 anos de espera. 100 anos, irmãos. Mais de 100 anos de espera para cumprir a palavra de Deus. Mas ele andou com Deus, ele teve fé, ele foi obediente, porque ele buscava a preservação das pessoas. Então, se tu tem pregado a palavra de Deus, a pessoa não se arrepende, continue pregando, irmão. Continue pregando, porque em algum momento Deus vai fazer a obra no coração das pessoas. Não cabe a nós escolher quem pregar, cabe a nós pregar a palavra de Deus. A obra de Deus é grandiosa quando nós nos colocamos à disposição para fazer a obra do Senhor. Seja persistente. Sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele vai recompensar aquele que é fiel. Porque é pela fé que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro
da justiça segundo a fé. Hebreus 11, 6 e 7. Não vivamos para receber recompensas, mas acredite que Deus vai um dia te abençoar, servo bom e fiel. Entra no meu gozo, porque tu fizeste as coisas para minha glória, porque andou comigo e fez a minha vontade. Mananciais do Deserto é um devocional bíblico. Eu leio todos os dias de manhã o devocional do dia. Eu leio todos os dias, isso há mais de 30 anos, irmãos. O mesmo devocional todos os anos, no mesmo dia, ele vem separadinho ali, eu leio ele a questão de 30 anos. Está lá na minha escrivaninha o devocional. E ele diz lá, num desses dias, quando Deus dá a alguém uma grande fé, ele a prova por meio de longas esperas. Muitas vezes, ele tem deixado os servos seus a ouvirem o eco da sua própria voz, como se ela estivesse batendo num céu de bronze. Céu de bronze é impenetrável. Batem na porta de ouro, mas ela permanece imóvel, como se estivesse emperrada. Os verdadeiros santos têm continuado em longa e paciência espera, sem receber a resposta. Não porque suas orações não sejam veementes ou não sejam aceitas, mas porque assim aprouve aquele que é soberano e que concede a sua graça conforme lhe parece bem. Se ele acha que convém exercitar a nossa paciência, ele fará como quer. Então, irmãos, não existe oração não respondida. Tudo que nós apresentamos diante de Deus chega em nome de Jesus Cristo na presença de Deus. Não bate no céu e volta. Não bate. Não pense que Deus não está te ouvindo ou não me ouve. Ele ouve. Mas Deus tem o seu tempo. E tenha certeza, irmãos, espere. Ele vai vir em teu auxílio e meu auxílio no momento oportuno da circunstância. 100 anos foi o tempo em que Noé esperou para que pudesse vir o dilúvio para a preservação da vida. Então é um desafio, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, ele não conta do nosso jeito. Talvez a nossa vida nesse mundo vai passar, nós estejamos esperando em Deus e a promessa não vai se cumprir na nossa geração, mas vai se cumprir em gerações futuras. Nós temos que pensar dessa forma, deixar um legado para que as pessoas possam entender que vale a pena servir a Deus. Abandonar as coisas do mundo e crer nesse Deus que nós cremos, para que a sua vida na eternidade possa ser preservada, não só nesses 50, 70, 80 anos que nós vamos viver nesse mundo. Deus vai vir em nosso auxílio. Por quê? Porque Ele nos ama. Imagine se Noé tivesse falhado e não tivesse, conforme diz o anúncio, entrado na arca. Aí sim, se ele não tivesse entrado, era uma canoa furada. Mas ele cria nesse Deus. Segundo Pedro 2,5, ele era o pregoeiro da justiça. Deus escolheu ele para ser o profeta. Deus se manifestou outrora de outras formas e nos últimos tempos, através dos profetas, ele foi um dos primeiros profetas a pregar, porque ele proclamava o Evangelho. O Evangelho proclamava a existência de Deus, o Evangelho veio com Jesus Cristo, mas preparava para que chegasse em Jesus Cristo, para a preservação do homem. Deus cumpriu a sua promessa em Noé e na sua família e naqueles animais que foram preservados. Por quê? Porque ele nunca temeu a esperança que há em Cristo Jesus. Nós não podemos viver com temor. Precisamos sim depender de Deus. Depois do dilúvio, o Senhor fez a vontade na vida de Noé e de sua família. Nunca se esqueceu de Noé. Hebreus 13:5, não te deixarei e nunca te desampararei. Por quê?
porque as muitas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, conforme diz Lamentações 3, 22. Deus tem prazer na comunhão conosco. Então, esse tempo de Noé, quando veio o dilúvio, ele entrou na arca com todos aqueles animais, com a sua família. A arca foi fechada. E aquele tempo de permanência na arca foi do ano 600 até o ano 601. 1 ano e 10 dias. Deus recompensou a fé, preservando Noé e sua família. Noé saiu da arca no tempo de Deus e recebeu instruções de Deus para que pudesse fazendo a vontade de Deus e andando com Deus. Ele sempre esperou na vontade de Deus. Por isso que Deus usou esse homem, Noé. Então, não embarcou numa canoa furada, porque andou com Deus, obedeceu a Deus, pregou a salvação, preservou vidas e foi salvo da morte pelo Deus Todo-Poderoso. E, além disso, Noé também foi uma advertência que Deus usou para o juízo naquele tempo e para o juízo futuro. Segundo Pedro 2,5, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé pregoeiro com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre os ímpios. Então ele pregou a justiça de Deus, mesmo sendo escarnecido. Ele admoestou em tempo e fora de tempo. E é o que nós devemos fazer, irmãos, como salvos, sermos pregadores da justiça. Mas para isso, uma vida de santidade. E só andando com Deus é que nós vamos ter uma vida de santidade, porque nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. E Deus quer que nós roguemos da parte de Cristo para que as pessoas possam vir ao conhecimento da salvação em Jesus Cristo, através do nosso testemunho, através da proclamação do Evangelho. O julgamento de Deus está próximo para o homem que vive nos dias de hoje. E nós somos esse instrumento que foi preservado de gerações e gerações, quando cremos em Cristo Jesus para levar a mensagem da salvação, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do homem, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do homem. Mateus 24, 36 a 39. Então os nossos dias não são diferentes daqueles dias. O homem não quer saber de Deus. Mas nós, como salvos, somos o pregoeiro, aqueles que levam a mensagem da salvação, para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo, entrar na arca, ter o conforto e ter a salvação. Então pregue, inste, em tempo, conforme Paulo exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Nós temos a doutrina e essa igreja preserva essa doutrina, irmãos, ao longo desses anos, pregando a palavra de Deus conforme ela nos é mostrada. Para isso precisamos proclamar o Evangelho. As pessoas não querem ouvir, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio, sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então, a palavra de Deus exorta a sermos fiéis. Por quê? Nós também, irmãos, não sabemos quando o Senhor vai voltar. Estais apercebidos, porque não sabeis quando virá o Filho do homem. Vale para nós, não para a salvação, mas para sermos encontrados fiéis, pregando a palavra de Deus, vivendo de forma santa, sendo um instrumento para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo como Salvador.
Então Noé advertiu as pessoas. Tu tem advertido as pessoas que elas vivem em pecado? Com amor, mas não passando a mão em cima das pessoas? Ou nós temos participado dos banquetes que eles fazem de escárnio contra, muitas vezes, o Deus Todo-Poderoso, contra o sangue de Cristo que foi derramado pelos nossos pecados? Como tem sido o nosso comportamento? Noé também não embarcou numa canoa furada, porque ele sabia o Deus em que ele cria, e a palavra de Deus diz no versículo 20 do capítulo 8, 20, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu um holocausto sobre o altar. Então ele edificou o primeiro altar que tem registro, a palavra de Deus. Ele sacrificou a Deus, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, em preservar a ele juntamente com sua família. Deus em que ele confiava e confiou, e continuava confiando, e que era o único digno de adoração. É esse altar que ele ofereceu. Lembra? Ele ofereceu animais limpos. Por isso que dos animais limpos foram preservados 7 casais de cada espécie, para que aqui começasse a adoração com holocaustos. Foi assim que Deus estabeleceu para aquele momento. Então ele ofereceu, ele matou aqueles animais, mas tinham mais 5, 6, 7. Dos imundos só tinha um casal. Ele não precisaria se preocupar com esse. Eles se reproduziram e depois tinham o suficiente para oferecer o holocausto até quando Deus estabeleceu lá com os sacerdotes. Tudo figura apontando para Jesus Cristo, que o sacrifício de Cristo nos justifica, nos apresenta diante do altar de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. Mas para isso, precisa andar com Deus, precisa confiar em Deus como confiou Noé. Ele apresentou um sacrifício a Deus, porque era o Deus da vida dele. Ele não adorava deuses estranhos. Ele não colocava outras coisas na frente de Deus na sua vida. Então Noé edificou o altar ao Senhor. Tudo porque ele tinha a fé firmada no Senhor e a gratidão em tudo aquilo que Deus representou e tudo aquilo que Deus fez por ele. Versículo 21 do capítulo 8. E leva contigo de toda... 28 do capítulo 8. E o Senhor sentiu o suave cheiro e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. O Senhor se agradou, sentiu o aroma, o cheiro suave daquele sacrifício. Não por causa do animal, mas por causa da atitude de Noé, como ele fez a vontade de Deus. E a geração foi preservada. Todos aqueles 8, juntamente com ele, a família foi preservada. O homem foi preservado. E Deus disse aqui: nunca mais destruirei totalmente. Então, quando houve o nosso dilúvio aqui na cidade, muitos já ficaram apavorados, é o fim do mundo. Não, Deus falou, e Deus, se lê lá em Gênesis, na aliança que ele fez, ele colocou o arco como aliança. Nós já vamos ver mais, para que quando o homem olhasse o excesso de chuva, o arco aparecesse, pudesse ver que Deus está sobre tudo isso que está acontecendo. Um alerta para o homem para crer que há um Deus soberano, poderoso sobre todas as circunstâncias. Mas o homem prefere temer, prefere viver do seu jeito, prefere se afastar de Deus ao invés de crer nele, Deus, como creu Noé. E Deus se agradou do seu altar, do seu sacrifício. E é assim que precisa nós, como crentes, irmãos, em Cristo Jesus, oferecermos dia a dia um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é o nosso sacrifício? O nosso coração, a nossa vida
colocada dia a dia no altar do Senhor, aguardando o dia glorioso de estarmos na presença do nosso Deus. Assim Deus vai aceitar como aceitou de Noé o sacrifício, porque Noé não fez a seu bel prazer, Noé não fez do seu jeito, Noé fez conforme a palavra do Senhor e agradou ao Senhor. Então temos sido gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós, por tudo aquilo que Ele é em Cristo Jesus para nós. Como tem sido a minha, a tua vida? As nossas orações têm sido apresentadas. A única forma de ser impedida de chegar na presença de Deus é através, se houver pecado. Senão, Deus está ouvindo. Mas lembra, Ele tem um tempo. Agradeça a Deus, né? Oração, súplicas e ação de graça. Oração é o que eu preciso. Súplicas é com mais empenho. Ação de graças, já porque Deus não me respondeu, já me respondeu, eu estou agradecendo antecipadamente. Eu preciso ter essa ideia. Senhor, obrigado porque tu não me respondeu, porque é a tua vontade para a minha vida. Mas assim que eu ando na vontade de Deus, eu tenho esse entendimento. Senão eu não vou ter esse entendimento. Capítulo 9, de 9 a 17, não vamos ler o resultado da obediência de Noé. É o arco, versículo 13 só. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Não vai ter mais dilúvio. Depois o irmão lê ali todo o restante. Deus ama o homem, mas Deus não ama o pecado. Então ele se manifesta em Cristo Jesus para trazer salvação. Mas para isso o homem tem que obedecer ao chamado de Deus, tem que entender que é pela graça que é salvo e confiar em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Essa é a aliança com o homem nos dias de hoje. Com Noé foi através do dilúvio e depois com o arco colocado nas nuvens. Com o homem é através do sangue de Jesus Cristo. A aliança que te dá a viagem para a vida eterna, a certeza de que vai entrar na presença de Deus, livre da condenação eterna do inferno e do que aconteceu com toda aquela geração perversa nos tempos de Noé. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, porque Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo o sempre. Amém. Hebreus 13 e 21. Que nós, irmãos, possamos nos aperfeiçoar dia a dia no Senhor. Não no meu eu, não no meu entendimento, não nas coisas desse mundo, mas no Senhor. Por quê? Porque Ele é o único capaz de nos permitir para fazer a sua vontade. Quando nós lembramos do sacrifício de Cristo, aquilo que eu merecia ter passado, sofrido, mas que Cristo sofreu por mim, se eu lembrar dia a dia, com certeza, na palavra de Deus, eu vou ter força para fazer a vontade do Senhor. Não foi porque Moisés se adiantou que ele não embarcou numa canoa furada, mas porque divinamente, avisado por Deus, orientado por Deus, ele andou com Deus, ele obedeceu a Deus, ele teve a fé necessária, ele trabalhou para a salvação das espécies, ele foi salvo da morte, ele advertiu as pessoas acerca do juízo vindouro e ele adorou a Deus conforme Deus exigiu que fosse. Por isso que ele não embarcou numa canoa furada. E nós, se seguirmos os passos dele, nós vamos viver vidas conforme a vontade de Deus e vamos honrar a Deus com tudo aquilo que nós fazemos no presente tempo. Porque o Senhor vai ser manifesto na nossa vida através do nosso caminhar nesse mundo. Aquilo que Ele representa para nós. Então, se eu não tenho manifesto a glória de Deus, é porque a glória de Deus não está no meu entendimento, no meu pensamento para ser manifesta. Que nós possamos, irmãos, ser desafiados, viver pela fé, não recuar, para agradar ao Senhor, conforme diz Hebreus 10, 38.
É impossível agradar a Deus se nós não se aproximar dele e vivermos pela fé. Que Deus possa, através da sua palavra, nos usar todos os dias até a consumação dos séculos, para que nós possamos ser alerta às pessoas que precisam de Jesus Cristo, que vivem nesse mundo ímpio. E aquele que talvez nos acompanhe pela rede social ou está presente que não conhece a Jesus Cristo como Salvador, reflita sobre o que foi dito, sobre a palavra do Senhor, porque aquele dia e aquela hora, ninguém sabe qual dia e hora, a volta de Jesus Cristo. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas só Deus sabe. Nós, como salvos, não sabemos. Proclamemos o Evangelho. E aquele que não crê, crê em Jesus Cristo, para não ser lançado numa eternidade longe de Deus, em razão de rejeitar Jesus Cristo como Salvador. O alerta foi dado. A decisão é pessoal. E que Deus receba a glória através da sua palavra. Amém?